Jovens na política. Esse é o assunto de destaque do Interface de hoje. A vereadora mais bem votada de Belo Horizonte fala dos projetos para inovar a política na capital. E ainda, economia colaborativa. Já ouviu falar? Pois é, a gente te conta tudo hoje. E o espaço Luiz Estrela na lente do Frente e Verso. Em 1968, o movimento estudantil mostra força e resistência contra a ditadura no Brasil. 2013. Milhões de brasileiros, entre eles jovens de todas as tribos, estampam nas ruas de todo o país a indignação com a política. Chegado 2016, o Brasil viu entrar para a história o segundo impeachment do país. Um processo que despertou o jovem para as discussões políticas. E o protagonismo deles no rumo do nosso país é o que a gente confere agora na reportagem a seguir. Um estudo de 2014, realizado com jovens de 15 a 29 anos pelo Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, apontou que 60,8% dos entrevistados não confiam em políticos em geral e 57,79% em partidos políticos. Olhando assim, parece que a juventude do Brasil não gosta e muito menos acredita na política do país. Mas isso depende de qual política estamos falando. O jovem ele gosta de política, né? O que acontece é que nós não podemos pensar a política somente da política que existe dentro dos partidos ou a política da disputa das eleições. Essa é uma parte do jogo mais amplo que é o jogo da política. A política tem a ver com as relações do cotidiano, né? Com a busca de representatividade. E quando nós perguntamos o que eles entendem que é um político, sempre vem como respostas vereador, deputado, prefeito, governador. Raramente alguém cita a associação, os movimentos sociais, ou seja, agrupamentos de pessoas que se unem em determinado momento para atingir certos objetivos que atende aquele grupo de pessoas. Em 2014, a Box 1824, Agência de Comportamento e Tendências, apresentou os resultados do estudo Sonho Brasileiro da Política e constatou que 16% dos entrevistados são altamente engajados e têm ações políticas nas atividades cotidianas. Sobre as formas de participação política que mais contribuem para mudar o país, 45% dos jovens apontaram envolvimento em mobilizações de rua e outras ações diretas. 44% a atuação em associações ou coletivos e 35% em conselhos, conferências, entre outros. Apenas 3% descartaram qualquer uma dessas formas. Eu acredito que tem um movimento, a percepção é que tem um movimento atual, na verdade, que vai contra a questão dos partidos políticos. Você não vê muitos jovens engajados em questões partidárias, o que é diferente de questão política. Não que em algum momento a política não vai culminar numa participação em algum partido, mas são duas coisas diferentes. Eu acho que há gosto do jovem quando há espaço de participação. Numa escola, por exemplo, quando essa escola é mais democrática, o jovem participa. Na família, quando tem espaço de participação, o jovem participa. Agora, qual que é o grande problema? Existe um óbice, né? Existe uma dificuldade imensa do jovem participar no sistema político tradicional. O espelho da política tradicional, de fato, não parece refletir o jovem de hoje. Marcela Trópia, de 22 anos, tentou a eleição para vereador em Belo Horizonte. O objetivo? Rejuvenescer a política da cidade. A representatividade ela é um fator fundamental para que as pessoas queiram participar de alguma coisa. Então, um ótimo exemplo é a Câmara Municipal dos Vereadores. A gente só tem uma mulher vereadora e a gente tem vereadores que têm mais que 36 anos, todos eles, numa média de idade de 47 anos. Então, quando você não se vê dentro da Câmara, você dificilmente acha que você pode estar ali. A minoria de jovens aqui na Câmara se deve principalmente pelo sistema eleitoral que a gente vive, né, que o Brasil adota, pelo descrédito na política, não um descrédito do próprio jovem, mas um descrédito geral da política hoje em dia. A representatividade, muitas vezes aquela ideia de que os representantes não nos representam de fato.
A criminalização da política, esse discurso de que a política tradicional é o lugar da corrupção e do mal feito, e como se todo político fosse corrupto. Tudo isso corrobora um sentimento de descrédito na política. Jovens, política. Política, jovem. Para que isso funcione na prática, é preciso mais do que uma teoria. A responsabilidade, ela é fruto da própria experiência vivida. O jovem só será responsável quando ele experimentar as agruras e as dificuldades da própria vida ou da própria política. Então é preciso primeiro dar oportunidade. A política hoje é mais do que nunca a arte do diálogo, então os políticos precisam se atualizar e o jovem ele quer ter voz. Ele precisa entender quais são as pautas da juventude, mas não chegar com as ideias prontas. Ele tem que chegar de coração aberto para conversar com a juventude, entender o que ela quer. E aí sim, essa juventude vai restabelecer um vínculo de confiança com esse político e quem sabe queira se envolver ainda mais, porque é uma pauta que ela confia, que ela ajudou a construir e ela se sente legitimada naquele processo. Já houve época em que os negros não chegavam a cargos políticos no Brasil. Época em que a mulher nem podia votar, que dirá representar o povo. E agora, vivemos uma época em que uma mulher negra é a vereadora mais bem votada da capital mineira. E as razões que fizeram ela alcançar mais de 17 mil votos em BH, a gente descobre agora no nosso bate-papo com Áurea Carolina, que é cientista política com especialização em gênero. Seja muito bem-vinda, Áurea. É um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada, gente. Prazer é meu. E para começar aqui, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o movimento que você participa, que é o Muitas por uma Cidade que Queremos, né? Que é um projeto que visa realmente ter pessoas que normalmente são excluídas do campo político à frente da cidade, né? Seja negros, mulheres, moradores de rua. E aí você considera que essa mudança na política começou para valer ou está ainda a pequenos passos? Ela está começando e contagiando as pessoas. Mulheres, negras, trabalhadoras, indígenas, LGBTs querem participar da política e influenciar as decisões que afetam suas vidas. E isso se dá também por meio dos espaços institucionais. Por isso que nas Muitas, pela cidade que queremos, nós nos juntamos a partir das lutas da cidade para ocupar os espaços de poder. E chegamos até aqui com esse resultado lindo. Lindo mesmo. E muitas dessas mudanças elas estão relacionadas à necessidade que as pessoas têm de se sentirem representadas, né? De ter alguém ali que possa espelhar, que elas possam se espelhar. Né? Sim, representatividade importa, isso é muito sério para a gente. Além de defender causas populares, como os direitos das mulheres, contra a violência machista, a cultura do estupro, a inclusão da população negra, é preciso que essas pessoas estejam lá nos espaços que tomam as decisões, dizendo das suas histórias de vida, das suas questões e podendo compartilhar com o seu povo, com seus iguais e também com toda a sociedade esse entendimento pela inclusão. Quando uma mulher avança, quando uma pessoa negra avança, ninguém retrocede. Essa que é a ideia, um equilíbrio, uma justiça democrática. E essa questão da representatividade, assim, está melhorando, mas ainda está muito fraca, né? Basta ver que hoje, atualmente, na Câmara, há apenas uma vereadora mulher. Assim, com as novas eleições, você vai fazer parte de 4, que ano que vem vão estar assumindo o cargo. Mas se for olhar, de 41 vereadores é um número muito pequeno. Mas, assim, um contraponto, uma questão interessante, que desses 41, 23 são novos vereadores, né? São novos nomes dentro dessa política. Você considera que isso assim, facilita essa mudança, facilita para que novos projetos, novas políticas sejam aprovadas, sejam levadas à frente, saia daquela velha politicagem? Essa é a minha expectativa, eu espero que sim. E, de fato, há uma baixa presença de mulheres nos espaços de poder. O aumento de 1 para 4 mulheres na Câmara é uma vitória, sem dúvida, mas está muito aquém ainda do que nós buscamos. Faz diferença ter mulheres lá dentro, para dizer que nós podemos, sim, exercer cargos públicos diante dessa cultura que diz que mulher não deve estar nos espaços de decisão. A gente tem que trazer as mulheres e nos espelhar nelas, né? E isso vale para toda a sociedade. É uma justiça compartilhada. Você é uma mulher negra, feminista e que representa movimentos sociais, né? Como que você avalia o peso desses movimentos para a política atual? Os movimentos trazem questões críticas que normalmente não estão nas agendas hegemônicas. É uma tentativa de inversão de prioridades numa cidade que seja construída para as pessoas, com as pessoas e não para as empresas, para o grande capital, para interesses que não têm a ver com as necessidades mais urgentes.
E os movimentos trazem isso, a luta por direito à moradia, por mobilidade urbana sustentável, por ocupação dos espaços públicos com cultura, arte, lazer, os direitos das juventudes, contra a violência, tudo isso comparece nesse campo da resistência social e precisa ter reverberação nos espaços de poder. E uma questão interessante dos movimentos, pegando até como base o de 2013, né, que foi muito forte, liderado por jovens, que eles todos pediam por uma reforma política, haviam várias pautas, mas se a gente for olhar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são pouquíssimos vereadores com menos de 30 anos, na casa dos 30, do 30 assim para cima, né? E sendo que o jovem pode com 18 anos já estar se candidatando. Você acha que essa falta de interesse, se a gente pode dizer que é realmente isso, do jovem se candidatar com cargos políticos, se deve a quê? A política institucional é muito complicada, ela é machista, racista, adultocêntrica. Então, essas barreiras vão dificultando o acesso de pessoas que têm outros perfis. E também há uma necessidade de incentivar a participação dos jovens nas escolas, nas suas comunidades, com as suas famílias, em grupos culturais, para que desenvolvam esse senso crítico de pertencimento político. E quando a gente conseguir avançar nesse sentido, eu acredito que haverá mais presença de jovens nas instituições, sim. Por enquanto, é necessário que as pessoas que estão lá, que não são jovens, pelo menos reconheçam as pautas juvenis e façam a defesa dos direitos juvenis. Essa é uma luta de toda a sociedade, assim como a luta das mulheres, das pessoas negras. A gente não precisa necessariamente ter uma mulher para defender as lutas das mulheres. Seria bom que as mulheres estivessem lá fazendo isso e é assim que eu vou atuar. Mas isso deve ser um compromisso de toda a sociedade. Ok, Áurea. E para finalizar, queria saber, né? Você aí que foi a vereadora mais bem votada dos últimos 12 anos, né? Qual que foi a importância das redes sociais, das plataformas digitais na campanha? Nós utilizamos muito as redes sociais, porque é uma realidade do nosso tempo, as pessoas se comunicam numa velocidade incrível, a gente consegue produzir conteúdo de qualidade e também porque a gente não tinha muitos recursos para fazer uma campanha com material impresso, mas nós fizemos muito corpo a corpo também, circulamos essa cidade inteira, em várias quebradas, para apresentar nossas propostas coletivamente, não só eu como candidata, mas esse grupo das muitas, a gente tratou de envolver movimentos, fazer rodas de conversa, comparecer aí na vida da cidade para além das redes. Mas as redes são um recurso estratégico que a gente precisa explorar. Ok, Áurea, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. E nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco voltamos com as curiosidades da economia colaborativa. Uma das formas de atrair o jovem é discutir essa reforma política. Como você atrai o jovem? Que ele se sinta parte do processo político. Que você tem que explicar para o jovem que a política, na realidade, ela está em todo lugar. As ideias novas e as boas ideias estão ali, né? É uma fase da vida em que tudo tem efervescência, está tudo muito quente, muito vivo na cabeça deles. Os políticos antigamente costumavam se achar seres superiores, né? Donos da representatividade dos outros e que detinham a verdade, né? Por estarem no poder. Mas isso é uma grande balela. Se você não tiver as pessoas dentro da Câmara para governarem junto com você, não faz o menor sentido você disputar uma eleição. Solidariedade e colaboração. Essas são palavras que devem ser colocadas sempre em prática. E na hora de pôr a mão no bolso não pode ser diferente. Não é isso, Elisa? Exatamente, Jader. A economia solidária é uma maneira de somar novas ideias e subtrair os gastos. Uma equação que exige esforço coletivo e comprometimento, é claro. Ficou curioso? Então se liga na matéria a seguir. Imagine um mundo onde poderíamos evitar o desperdício, utilizar melhor os recursos naturais, combater o consumismo e até mesmo reduzir a desigualdade social. Seria um sonho, não? Pois é, esse mundo já existe. A economia colaborativa é uma cultura de entender que existe mundo para todo mundo, que existem recursos finitos, sejam materiais, naturais, ambientais, econômicos, e que eu preciso fazer o melhor uso desses recursos. Então, essa é a economia colaborativa.
Existem 3 principais formas de economias colaborativas no Brasil. Crowdsourcing, ao pé da letra, vem da união de 2 palavras do inglês, crowd, que significa multidão, e source, que significa fonte. Crowdsourcing, então, são pessoas que se unem com o objetivo de resolver problemas, criar novos produtos, testar sites, criar conteúdo e encontrar soluções. Já o crowdfunding consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo, através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral, pessoas físicas interessadas na iniciativa. E a economia colaborativa mais comum no Brasil é o espaço de trabalho coletivo, também conhecido como coworking. Coworking é um escritório compartilhado, ou seja, são pessoas de áreas diferentes, de formações diferentes, de atuações diferentes, dividindo o mesmo espaço de trabalho em harmonia. Com a internet e a possibilidade de se interagir através das redes, trabalhar em um coworking se tornou uma maneira fácil e econômica. A internet ela potencializa tudo, né? Porque antes de ter a internet já existe uma rede, a rede ela está aí, né? A rede, a gente chama, quando a gente fala de rede, a gente entende que é a internet, mas a rede é a nossa rede, né? A sua rede de contatos, a minha rede. Então, cada um de nós tem essa rede. O que a internet faz é potencializar isso, né? Então, eu consigo atingir um maior número de pessoas, né? Eu consigo aumentar o engajamento das pessoas nesses movimentos, justamente porque ela tem um alcance, né, infinito. Eu posso falar da preocupação de toda uma administração cansativa, burocrática que você tem que ter quando você tem o seu local. Quando você vem para um coworking, você acaba dividindo essas burocracias chatinhas. A economia colaborativa possibilita também o exercício da criatividade e da coletividade. Quando você está sozinho em casa, tem muita distração. Você concentra porque você sai do seu espaço lá de conforto da sua casa e separa um pouco da vida profissional da vida pessoal, né? Eu acho que isso afeta, é importante. Eu acho que quem tem essa experiência que sente, quem trabalha em home office e vem para um coworking vai sentir isso claramente. Eu acho que no escritório, você fica muito preso, né? As suas ideias mesmo ficam mais presas, você não se sente tão livre como você se sentiria se estivesse em casa trabalhando, por exemplo. Você tem mais liberdade para poder, até mesmo na hora que vier a inspiração, você não tem que ficar assim, tem até tal hora para ter essa inspiração. Não, você tem liberdade de ter a inspiração na hora que vier. E já que falamos de solidariedade, mas na economia, que tal continuar com esse espírito de outra forma? Já ouviu aquele ditado? O cão é o melhor amigo do homem? Pois é, o contrário também pode acontecer quando um certo homem se torna amigo, não de um, mas de dezenas de cachorros. Veja só. É forte e grandão. Esse é o Bob. Bob também está para adoção. Leva o Bob aí, olha. Você não queria um cachorrinho? Bob é intercompanheiro. Olha lá ele. Franklin Soares de Oliveira. Eu tenho 48 anos e atualmente comerciante. Eu comecei a militar na causa aos 12 anos de idade. Há 36 anos atrás, né? Atualmente são cerca de 100 animais, entre cães e gatos. Há muitos bichos e muitos animais, de todas as espécies. Até já resgatei leão, urubu, gambá, mico, animais que eu resgatei em situação de risco. O meu envolvimento na causa animal começou quando eu tinha 12 anos de idade, morava no centro da cidade e voltando da escola, eu vi uma matéria mostrando um manifesto de avicultores queimando pintinhos vivos na Avenida Paraná, numa coifa. Então eu não acreditei naquilo, eu saí de casa e fui lá no local. Quando eu cheguei lá, vi os pintinhos queimados, a polícia. Eu defino o amor pelos animais uma coisa assim natural na minha vida, né? Foi uma coisa espontânea e acredito que já veio dos meus pais, né? Da convivência com os bichos desde a primeira infância. A minha rotina de tratar com os bichos é uma rotina assim maçante,
Acordo todos os dias 15 para 6 da manhã e trato dos bichos até as 10 da manhã e corro para abrir a banca, né? É uma ação voluntária, né? Vem quando a gente faz alguma convocação, vem e ajuda de alguma forma. São pessoas que, dentro da sua disponibilidade, dedicam a vir aqui me ajudar no trato com os bichos. Às vezes a gente marca mutirão, né? Para dar banho nos animais. Eu tenho contato com ONGs, né? Veterinários que são parceiros também, né? E pessoas que a gente cultivou aí ao longo dessa trajetória aí de vida defendendo os bichos. Só com ração gás diário é de R$115 por dia, então isso pesa muito no orçamento. Eu sou um ativista, um militante, né? É isso, um militante pela causa dos animais. A minha vida já é um legado que é a defesa dos animais. São 36 anos dedicados a essa causa. Entre paredes centenárias que já limitaram o ambiente de crianças com doenças mentais, hoje surge a inspiração para a arte. O Espaço Comum Luiz Estrela é a prova de que o tempo pode curar tudo, principalmente quando mentes criativas se rendem à política pública inclusiva. A estrela estampada no rosto ganhou nova versão, para atrair o olhar para um casarão antigo que também ganhou novo sentido. A estrela impressa na testa iluminava a mente de um sonhador que, sendo morador de rua, fazia das calçadas palcos, de trapos figurinos, e assim seguia artista, até ser morto numa confusão durante a Copa das Confederações em 2013. Hoje ele ganha vida em ações de outros que respiram arte para fazer do mundo um lugar melhor. Hoje ele ganha vida ao dar proposta para esse prédio de 103 anos, bem tombado do poder público, mas que estava abandonado há 20 anos na Rua Manaus, número 348, São Lucas, Belo Horizonte. Até que artistas que sempre extraem beleza de ruínas viram ali o espaço de construção. Espaço Comum Luiz Estrela, comum para ser de todos, da cidade, de quem acredita que a soma de ideais pode fazer a política fora dos padrões. Aqui a proposta realmente é de ruptura, né? A gente está mostrando para a cidade uma das formas de fazer política que é bem além das tradicionais. Por entre grades, na janela escura, se esconde o passado do primeiro hospital militar da capital mineira. De um espaço que também já foi cativeiro de crianças com transtornos mentais, mas à luz do dia, a nova versão de que falei antes, dá a alegria do palhaço para o encanto de novas crianças. É a cura com o sorriso, com as cores e o improviso, onde o passar do tempo traz o vento que deixa a arte ainda mais bonita, onde a soma de muitas mãos constrói o teto bem mais colorido, e assim eles vão ocupando, com um movimento que já tem 3 anos e mais 17 pela frente até completar as 2 décadas de ocupação garantida. Eu vejo aqui um momento que a população ela não espera, ela faz, né? Que foram pessoas que se organizaram, viram uma necessidade de ter um espaço político, cultural, acessível, viram contraste disso também de imóveis abandonados pela cidade, são muitos. Aqui é um espaço para a gente fazer autogestão, assembleia, através das pessoas que aqui frequentam, vai formando o lugar e automaticamente a cidade. Feiras para pôr nas bancas o que vai custear a reforma das paredes condenadas, que, esquecidas pelo poder público, hoje emolduram sonhos, arte e cidadania. É o encontro de muitas mentes que, movidas por um único ideal, fizeram de uma estrela muitas, criando uma constelação. Por hoje é só, esperamos você no próximo programa. A gente se encontra lá. Tchau!